Bom dia, irmãos. Estamos nessa manhã dando início ao nosso estudo sobre a bibliologia e mais especificamente sobre a inerrância das Escrituras Sagradas. Inerrância, uma palavra talvez nova para alguns. E para a gente entender melhor esse assunto nessa manhã, eu vou começar com uma pergunta, para a gente entender melhor. Lembra que é uma aula, que eu não estou numa mensagem, por isso a abordagem é um pouco diferente. É uma aula e eu gostaria que a gente pudesse acrescentar um pouco ao conhecimento nosso, lembrando aquilo que a gente já conhece, e esse aspecto da inerrância das Sagradas Escrituras. Para a gente entender esse assunto de forma melhor, eu vou começar com uma pergunta. Será que a Bíblia contém erros nas suas afirmações e informações? Então a pergunta é esta. Será que a Bíblia contém erros? A resposta os irmãos já sabem. Importante. Nós já sabemos disso, os irmãos já sabem. Mas faz parte do assunto, então nós estamos passando por esse tópico da bibliologia. A resposta, qual que é? Não, a Bíblia não tem erros. De forma alguma. E a este fato de a Bíblia não conter erros de nenhuma espécie, a teologia chama de inerrância das Sagradas Escrituras. Então, nosso assunto de hoje é este. Estudar a inerrância das Sagradas Escrituras ou o fato de que a Bíblia não contém erros. Mas antes da gente prosseguir, é lógico, irmão? Não se prossegue, não se estuda a Bíblia sem a Bíblia, Então, vamos fazer a leitura dos textos. Os irmãos podem depois voltar o vídeo, e acompanhar. Eu vou devagar, mas não posso parar para esperar todo mundo abrir, Então eu vou lendo aqui, Isaías 55:11. Diz assim: assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Em Números 23:19, Velho Testamento, portanto, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria? Ou falaria e não confirmaria? No livro de Josué, no capítulo 21, no versículo 45, Josué 21:45, diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. No Salmo 12, versículo 6, diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada, em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Então, muitos outros textos, irmãos, porque, como eu falei para vocês, a Bíblia não teve intenção nenhuma, em nenhum momento, de provar que ela é verdade. Ela apenas expõe a verdade que ela é. Mas não tenta convencer as pessoas ou convencer os céticos, aqueles que não creem, de que ela é verdade. Não, ela só apenas expõe o que ela é. Então, a palavra de Deus é isenta de qualquer erro. Esse é o assunto que estamos estudando nessa manhã. Então, a palavra inerrância significa livre de qualquer erro. Não tem erro nenhum. E o significado da palavra, na realidade, a definição aí da palavra a palavra inerrância significa, literalmente, qualidade daquilo que não tem erro. Então,
Na definição teológica, como eu falei para os irmãos, que essa é uma expressão teológica, se não vai achar essa palavra inerrância na Bíblia, na definição teológica, a inerrância é a doutrina, segundo a qual as Escrituras não contêm erro de qualquer espécie, isenta de qualquer erro, por ser a inspirada e infalível palavra de Deus, e completa palavra de Deus. Então veja que a própria definição teológica já traz para nós que a Bíblia não contém erros, né? Qualquer tipo de erro, né? Isso é a definição da própria inerrância. A Bíblia é inerrante, irmãos, tanto nos fatos que apresenta, como nas doutrinas que declara, graças à inspiração divina, né? O livro veio de Deus, como poderia conter erro? Não tem erro. Então a inerrância é plena e absoluta. Por isso que nós devemos acreditar, crer, de corpo e alma, coração, de todo o nosso ser, na palavra das Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus. Isenta de erros, né? De qualquer natureza, como eu tenho batalhado, é porque eu estou martelando, porque a aula hoje é essa mesmo, né? Entender que a inerrância da Sagrada Escritura significa que a Bíblia não tem erro, não contém erro nenhuma, né? Totalmente digna. A Escritura Sagrada que você tem em mãos, principalmente se você tem uma CF, uma Almeida Corrigida Fiel, mas você tem aí na sua mão, né, a palavra de Deus, digna de toda a credibilidade. O Salmo 19, 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, a palavra de Deus é perfeita, irmão. Deus jamais ia fazer algo imperfeito ou fazer com que chegasse até as nossas mãos algo que não fosse digno de crédito, que tenha um pouquinho certo e um pouquinho errado. Não, irmão. A Bíblia é totalmente certa, isenta de erros, né? Por isso, acredite na palavra de Deus, acreditemos na palavra de Deus, preguemos a palavra de Deus, né, como sendo a palavra de Deus verdadeira. A Bíblia não falha, ela não erra, é a verdade pura em tudo quanto ela afirma. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 5,18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então os irmãos veem que tem bastante versículos aí. Então, a Bíblia tendo sido na sua totalidade, né, e verbalmente dada por Deus, a Bíblia tem origem de Deus, as Escrituras não possuem erro ou falha em tudo aquilo que ensina. Quer naquilo que afirma a respeito dos atos de Deus na criação, dos acontecimentos na história mundial, em todos esses aspectos, não existe nenhum erro, nenhuma falha da parte de Deus. Porque imagina se Deus, o eterno Deus, o Deus soberano, o Deus criador, o Deus conhecedor de todas as coisas, ia errar. Então, de forma nenhuma, a Bíblia não contém erros, irmãos. Devemos acreditar, né, na veracidade, né, da palavra de Deus, na inerrância do texto sagrado, porque a palavra de Deus é expressada com exatidão e sem quaisquer erros, e isso faz com que nós possamos dedicar a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança na eterna palavra de Deus a nós revelada, que se encontra em nossas mãos. Dando continuidade à nossa aula, vamos ver aqui o pensamento de alguns teólogos do passado, bem conhecidos, como Martinho Lutero, grande responsável pela reforma,
ele disse o seguinte, Martinho Lutero: as escrituras nunca erram. Onde as sagradas escrituras estabelecem algo que deve ser crido, ali não devemos desviar-nos de suas palavras. Como eu tinha comentado antes com os irmãos, durante toda a história da igreja, desde o início da igreja até, vamos dizer assim, até o período medieval, o período da Reforma, muitos teólogos, eles acreditavam na inerrância da palavra de Deus. Agostinho, por exemplo, Agostinho de Hipona, ele viveu no final do século IV, início do século V, um teólogo de uma profundidade muito vasta, muito conhecido, todo mundo conhece Agostinho. Ele diz o seguinte: creio com toda a firmeza que os autores sagrados estavam totalmente isentos de erros. Isso aqui, irmãos, ele falou por volta, vamos dizer assim, do ano 400, até Agostinho, acho que morreu por volta do ano 450, se não me engano, 430 e 450. Mas só para os irmãos verem que é final do quarto século, início do quinto século. Então, um teólogo de grande profundidade histórica, bíblica também, né? Na história, eles já acreditavam que a Bíblia era isenta de erros. Hoje nós temos, como naquela época também tinha, muitos incrédulos em relação à inerrância. E hoje mesmo, muitos que se dizem evangélicos, outros que se dizem cristãos, não acreditam que a Bíblia seja isenta de erros. Mas nós acreditamos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a Bíblia é isenta de erros, mesmo que teólogos modernos venham a discordar. Mas nós não temos que acreditar em teólogos, temos que acreditar em Deus. Mas é importante observar aqueles que têm a mesma fé que nós, em relação a esse aspecto também da inerrância da palavra de Deus. João Calvino, outro bem conhecido, conhecidíssimo, né? Muito responsável pela existência do presbiterianismo. João Calvino, um grande teólogo, também disse: o registro seguro e infalível, o registro seguro e infalível, a regra certa e inerrante, a palavra infalível de Deus, isenta de toda mancha ou defeito. Então a gente vê aí que um outro teólogo de renome, agora já no finalzinho aqui, logo depois da Reforma, então João Calvino também acreditava na inerrância das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. Isso é só um parâmetro para a gente ver que não é um assunto novo, né? Não é um estudo novo, mas é algo que vem acompanhando a igreja durante toda a sua existência, acreditar que a Bíblia não contém erros. A nossa aula hoje é até repetitivo, né? Mas é para a gente gravar que a Bíblia não contém erros. Tudo que a Bíblia afirma é verdade. Depois de vermos o pensamento desses três teólogos, poderíamos ver muito mais, né? Mas eu creio que é o suficiente como exemplo. Nós vamos ver o que disse o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus, o Deus encarnado, o autor das Escrituras, o Verbo, né? O Senhor Jesus Cristo disse que a palavra de Deus é verdade, né? Não tem erro, não tem dúvida. João 17:17, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus Cristo disse: santifica-os na tua verdade,
A tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia é inerrante. A Bíblia não deixa dúvida. Se está escrito, devemos acreditar porque é fato, né? O Senhor Jesus Cristo diz que é verdade. Ainda, o Senhor Jesus Cristo afirmou em Mateus 21, 42, dizendo: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Irmãos, vejam, observem aqui que nesse momento que o Senhor Jesus Cristo refere às Escrituras, era só o Velho Testamento, né? Porque o Novo Testamento começou a ser escrito só após a morte do Senhor Jesus. Então veja que todo o período, toda a existência de mais de 1000 anos, que existia já o Velho Testamento, os primeiros livros, até chegar a ser concluído, o Senhor Jesus Cristo chama aqui de Escrituras. Então ele chama a atenção para aquilo que estava escrito, né? Ler algo que é verdade. Então, a Escritura é uma fonte da autoridade divina, o que Deus diz. Ainda em Mateus 5, 18, nós lemos: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Veja, irmão, o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, nosso Salvador, autor das Escrituras, né? Autor das Escrituras, Pai, Filho e Espírito Santo, presente na revelação, na inspiração das Escrituras, na preservação das Escrituras. E aqui nós temos uma Escritura que é digna de toda a credibilidade, irmãos. Vamos continuar depositando a fé verdadeira, né? Total na palavra de Deus, porque tudo que está escrito é verdade e toda essa verdade vai se cumprir. É a palavra do próprio Deus, Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, o Verbo. Ele afirma que a Bíblia vai se cumprir, a palavra de Deus revelada vai se cumprir. Então, vejam que não é uma questão apenas de nós abordarmos o assunto dentro da teologia, mas o fato de o assunto estar contido, né? Está dentro das Escrituras, a própria afirmação do Senhor Jesus Cristo, primeiro, o autor, dono da palavra, e depois, irmãos, grandes teólogos do passado, que também deixaram registrado nos seus escritos a sua fé em relação à inerrância da palavra de Deus. Então, vendo esse tópico, de como a inerrância foi comentada pelos teólogos e também pelo Senhor Jesus Cristo, é mais um ponto para nós estabelecermos aqui o nosso alicerce, né? O alicerce da fé cristã, de que a palavra de Deus não contém erros. Continuando aqui, irmãos, vamos ver nesse último tópico aqui, para a lição não ficar muito grande. Bem que os irmãos podem até parar o vídeo, continuar e tal. Mas eu quero comentar aqui alguns fatos e verdades, né, que também vêm a confirmar a inerrância das Escrituras. Nós falamos da introdução, falamos daquilo que os teólogos comentaram, também do Senhor Jesus Cristo, que ele falou a respeito da palavra de Deus, de forma bem resumida, né? Que cada só assunto desse poderia ser trabalhado com muito mais conteúdo, mas eu creio que é o suficiente para a gente prosseguir aqui. E eu quero comentar com os irmãos sobre fatos e verdades que confirmam a inerrância da Sagrada Escritura. Lembrando que quando nós falamos a palavra inerrância, estamos dizendo que a Bíblia não tem erros, é isento de qualquer tipo de erro, não contém erro de espécie alguma. É um livro totalmente fidedigno.
digno de toda a credibilidade. Essa doutrina da inerrância bíblica é extremamente importante porque é uma verdade que faz diferença. Imagine se nós tivéssemos um livro que tem um pedaço que não se acredita. Não. Muita gente ia ficar um tanto desconfiada do restante, né? Mas não, a Bíblia ela é totalmente isenta de erros. Nos seus fatos, em tudo que ela escreve, tudo que ela informa, em tudo que ela afirma. Mas vamos ver aqui apenas uns itens a respeito de fatos e verdades também que confirmam a inerrância das Escrituras. E o primeiro que eu quero destacar com os irmãos é que a Bíblia é de autoridade divina. Esse é um dos melhores argumentos, né, que vem a confirmar o fato de a Bíblia não ter erro. Porque o autor da Bíblia é Deus e Deus jamais falta. Deus não comete erro. Deus não esquece, não se engana. Então, a palavra de Deus diz em Números 23:19, que já foi lido no início, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse que tudo que está na lei vai se cumprir? Por quê? Porque o autor da Bíblia é Deus. Gente. A Bíblia é um livro de Deus, não é um livro de homens. Então, nós acreditamos que quando, e isso é fato, estamos falando aqui de fatos, que quando Deus diz alguma coisa, quando Deus promete, isso cumpre. Isso acontece. Então, uma das grandes verdades aqui que vem fortalecer a inerrância bíblica é a questão de ela ter origem em Deus e Deus ser o autor. O segundo aspecto desse reforço e dos argumentos também é que a Bíblia foi inspirada. Nós estudamos isso domingo passado. A questão da inspiração. Os livros foram escritos pela inspiração, né, do Espírito Santo de Deus, ali controlando, coordenando e supervisionando tudo, de forma que o resultado do que foi escrito, o resultado escrito, saiu no pergaminho, né, ou saiu no papiro, era exatamente a palavra de Deus. E Deus não erra, irmão. E o Espírito Santo não ia facilitar de deixar que um autor humano escrevesse algo que Deus não queria. Então, a Bíblia é totalmente isenta de erros. Veja que o Espírito Santo ele inspirou, o Espírito Santo ensinou, o Espírito Santo revelou, né, àqueles homens dentro da forma progressiva em que a revelação aconteceu. Quando eu digo progressiva é que não aconteceu tudo de uma vez só, mas o cuidado foi completo. Então nós temos aí a inspiração do Espírito Santo. O texto foi um texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Como disse Pedro, né? Como disse Paulo. Outro ponto que nós queremos destacar aqui nessa finalização, irmãos, aqui, a autenticidade da Bíblia, né, também vem a fortalecer esse argumento da inerrância. Ou seja, a Bíblia, irmãos, é um livro totalmente escrito por homens, usados por Deus, que reproduziram de forma fiel, exata, aquilo que Deus tinha em mente para transmitir através deles, e o Senhor Deus assim o fez, de forma que a palavra de Deus, a Bíblia, é autêntica, autêntica como um livro divino. Não existe falsidade, não existe montagem, é um livro autêntico, né? É uma fonte fidedigna. A autenticidade do livro, ela realmente não é questionável. Então, veja que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus isenta de qualquer erro.
Em Deuteronômio 4:2, a palavra de Deus registra assim: não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, a Bíblia Sagrada que temos em mãos é a precisa palavra do Senhor. E ela é correta, Salmo 33:4, porque a palavra do Senhor é reta. Ela é perfeita, Salmos 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita. Ela é pura, Salmo 119:140 diz a tua palavra é muito pura. E ela é eterna, Lucas 21:33, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então vejo que a autenticidade das Escrituras vem a fortalecer o argumento e o fato e a verdade da sua inerrância. Outro fato que queremos acrescentar aqui, irmãos, é o cumprimento das profecias. E aí é um campo bem conhecido dos irmãos, né? As profecias foram dadas, aquilo que Deus, o Senhor Deus tem falado, tem se cumprido. As profecias messiânicas, né? Que todos conhecem, a respeito do Senhor Jesus Cristo, nascer em Belém, a fuga para o Egito, a morte das crianças. Olha, o cumprimento das profecias. E tem as profecias também históricas, né? Do livro de Daniel, os reinos, os reinados. Então, o cumprimento das profecias registradas nas Escrituras também é outro fato que eu acredito que venha a demonstrar, né, que o que está escrito na palavra de Deus, né, no livro, na Bíblia Sagrada, é pura verdade e isento de erros. E por último, não menos importante, como eu costumo dizer, a exatidão dos fatos históricos registrados nas Escrituras, irmãos. Veja que esse é um ponto importante. A ciência muitas vezes se debate com a Bíblia, tentando buscar justificativas, meios, né? A Bíblia não deve nada para a ciência em si, eu digo como método de estudo. Mas a Bíblia relata, em Isaías 40:22, a respeito da terra ser redonda, né? Em Jó 26:7, a Bíblia relata sobre a questão da terra estar pendurada sobre o nada, né? Eu não vou entrar nos detalhes de cada afirmação aqui. Em Gênesis 2:7, me desculpe, irmão, tem esse problema. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito do pó da terra. Olha, interessante, que Eclesiastes fala a respeito do vento. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Interessante isso. Os cientistas já estiveram dando uma olhada nesse ponto também. Outra coisa aqui que é muito conhecida nossa, acho que muitos irmãos já conhecem, Eclesiastes, todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche, né? Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Então, alguns dados aqui sobre a criação, sobre a natureza, né? Olha a respeito da chuva, né? Salmo 135:7 diz: faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira o vento dos seus tesouros. Então, tem várias citações, irmãos, verdadeiras na Escritura, mesmo em relação à natureza, em relação aos animais. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quem nunca ouviu esse versículo aqui, né? Olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão seu pão, nem se ajunta na cega, ajunta seu mantimento. Algo bem interessante, o Salomão já sabia disso, né? Dessa questão das formigas.
E outro relato de Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. Então, são fatos, né, diversos que a Escritura registra, e são todos eles verdadeiros, irmãos. A Bíblia não contém erro de forma nenhuma, de espécie nenhuma. Portanto, na nossa aula de hoje, nós aprendemos, ou pelo menos estudamos, né, de forma bem concisa, mas repetitiva, para a gente guardar bem o ensinamento e até despertar o assunto, porque isso aqui é um assunto muito vasto, a inerrância da Bíblia. Nós aprendemos que a Bíblia é inerrante, ou seja, ela não contém erros. É totalmente isenta de erros, tanto no Velho como no Novo Testamento, e por isso digna de toda a credibilidade. Vimos que alguns teólogos do passado já tinham essa mesma fé que nós temos, né, de que a Bíblia não tem erros. Mencionamos Martinho Lutero, mencionamos João Calvino, mencionamos Agostinho, e também ouvimos, lendo alguns versículos, muito breve, do que como o Senhor Jesus Cristo tratou a Escritura como verdade. E por último, agora nós fizemos esse acréscimo, né, à nossa aula, ao nosso conteúdo, da questão dessas verdades que confirmam a inerrância das Escrituras. Começando pela autoridade divina, a inspiração do Espírito Santo, a autenticidade da Bíblia, o cumprimento da profecia e a exatidão dos fatos registrados nas Escrituras relativas à natureza. Irmãos, que o Senhor Deus nos abençoe. A aula de hoje eu quis fazer dessa forma, né? Mais uma apresentação utilizando o recurso visual, e que o Senhor Deus abençoe aos irmãos, e se houver alguma dúvida, algo que eu não fui muito claro, estou à disposição de tratar de uma aula, né? Pode fazer a pergunta e na próxima aula, se for o caso, e se for possível responder, se estiver dentro do meu conhecimento, assim responderemos. Que Deus abençoe a todos, tenham um excelente domingo, as bênçãos do Senhor Deus, que o Senhor Deus continue abençoando, fortalecendo a sua igreja e fazendo com que a sua palavra viva possa produzir cada dia mais um caráter cristão, baseado nos ensinamentos de Deus, uma palavra que é digna de toda a credibilidade. Que o Senhor Deus abençoe a todos.